Bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast. Muito bom ter você aqui. Tudo passa por aqui. A apresentação do homem que luta com bodes, Edgar Veloso. E ele, o filósofo da Zona Oeste, Platão da Zona Oeste, Wendel Bernardes. De Platão eu não tenho nada, eu tô batendo, é um Platão cheio todo dia, porque é o máximo de Platão que eu tenho na minha vida. Quer comer o bode? Sejam muito bem-vindos. Quer comer o bode? Não, nem buchada, nem o bode inteiro, pra mim não tá rolando. A gente hoje, cara, tá aqui sem o Glaucio Carvani, né? Quer mandar um beijo pro Glaucio? Eu acho que depois daquela história de desculpas esfarrapadas, nunca mais o Glaucio tá vindo assim de boa, ele tá só... Nunca mais foi o mesmo. É isso aí. Mas a gente vai continuar nossa realidade hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas paradas que são muito interessantes, que é o rádio, né? Exatamente. E a evolução do rádio até virar o podcast que a gente conhece. A gente sempre fala que o podcast, né, meio que o neto do rádio, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E como você trabalhou em rádio, e eu trabalhei em rádio também, tem umas histórias engraçadíssimas, e eu tô achando que a gente vai se divertir com essa neura. O interessante do rádio é quando criaram o carro, né? Algumas pessoas falaram o seguinte: o carro é uma moda passageira, nunca será substituído dos cavalos. E a gente sabe de que hoje em dia, tirando a polícia que anda a cavalo, cara, nunca vi. Os bandidos tudo de AR-15, motos, tudo envenenada lá, e os caras lá a cavalo, lá, né? Até hoje no Rio. Mas aí é polícia rural, é polícia montada, tem aquele charme da polícia montada e tal. Eu já levei um pisão no pé de um cavalo do policial. Zero charmoso isso. Isso aí. Não tem nenhum charme. Mas então, aí poderia ser a roda de uma moto, né? Então, não, né? aí doeria menos do que um pisão do pé de um cavalo. Eu não queria nenhum dos dois. Mas só pra deixar claro. Eu garanto pra você de que dói muito mais ali. Principalmente quando você tá de Havaianas. Mas então, o rádio... O rádio, ele ainda... E o rádio, ele passou por algo muito parecido. As pessoas acharam de que não, se o cavalo é substituível, o rádio também será. E a gente de vez em quando ouve umas histórias de substituição e a gente sabe que não é bem por aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho da origem do rádio agora, pra gente poder ganhar um pouco mais de agilidade. A história do rádio começou com Michael Faraday. Tem a ver com aquele cara da gaiola de Faraday, será? Sim, é esse mesmo. É esse mesmo. Em 1831 que descobriu a indução magnética, mas o princípio da propagação radiofônica só veio em 1887 através de Heinrich Rudolf Hertz, dos Hertz, megahertz, né? Chegamos lá. Então o que acontece? Quando foi criado lá em 1831 até 1887, que ele virou realmente rádio e tal, a primeira radiodifusão, digamos assim, aconteceu lá em 1896. Que né, enfim, muito tempo atrás e tal, mas o rádio tinha uma popularidade incrível, inacreditável. Nesse momento ele nasceu mais tímido e tal, tanto que assim, as coisas que rolavam no rádio, eles eram todas ao vivo. Porque eu tava fazendo uma pesquisa rápida aqui, por exemplo, as primeiras ondas de rádio começaram a ser veiculadas em 1831. O vinil é depois disso, então na verdade não se usava tocar um disco no rádio para propagação de ondas musicais. Entendeu? Então, Wendel, o rádio hoje ele é acreditado a Tesla, né? A invenção do rádio, mas até pouco tempo atrás, até 10, 15, 20 anos atrás, era acreditada a Marconi. Só que assim, a gente tem relatos do padre Landau de Moura. Isso. Que antes disso, aproximadamente 1860 e alguma coisa, 60, 70, 1870, ele já tinha transmissão de rádio. Inclusive, ele tem alguns projetos dele que são patenteados, transmissões de ondas patenteados por Landau de Moura em 1904, e isso quando saiu a patente, porque antes disso daí ele já tinha feito a transmissão. Um padre brasileiro. Que loucura, hein, cara? Que é maravilhoso, né? Porque brasileiro tá sempre... Não, eu não sei, eu não conheci ele pra saber que ele era maravilhoso. Não é ele que era maravilhoso. É legal ter um brasileiro na vanguarda de tudo, né? E aí vai ficar aquela treta também, tipo Santos Dumont. Os irmãos Wright. Até porque, se você olhar, você vai ver o seguinte, né? Hoje, a quantidade de rádio pirata, por exemplo, que a gente tem, interfere diretamente no trabalho de Santos Dumont. Que é qual? Porque você tá lá.
Atenção, Charlie Delta Índia pedindo autorização. Chato, aleluia, glória a Deus. Porque entra aquelas rádios piratas lá e normalmente as rádios piratas são... Mas pegando esse gancho que você falou sobre a história do... Ai, cara, me fugiu da mente aqui agora. Marcondes. Isso, Faraday. Tal. Na verdade, não. Foi na verdade quando você começou a falar sobre a história do rádio ser obsoleto já e tal. Ah, ok. Eu tava pegando os dados do Ministério das Comunicações. O Brasil atualmente possui cerca de 3 mil emissoras de rádios de AM e FM. Isso não conta rádio pirata, isso não conta rádio pela internet, não conta podcast. Quer dizer, então, rádios AM e FM realmente, mais de 3 mil pro território nacional, para alguém que dizia que estava acabando, não parece ser pouca coisa, né? Muita coisa de verdade. E a primeira transmissão oficial, fora essa do Padre Landau de Moura, é tida como em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, que foi aqui no Rio de Janeiro, onde eles importaram aproximadamente 80 aparelhos de receptor de rádio, distribuíram e tal. Mais ou menos o que aconteceu com a televisão também, quando a Chateaubriand trouxe aparelho de televisão para cá e montou uma TV para poder ter essa transmissão e tal. Então é mais ou menos por aí também essa realidade. E aí o rádio ele sempre teve super em voga. Os programas eram transmitidos ao vivo, não tinha música tocada no vinil ou no gramofone ou no CD que não existia na época, então as músicas eram ao vivo. Coros de assovio só. Só. Nada, rapaz. A Rádio Nacional, por exemplo, levava orquestra, cara, pros estúdios, né? Os grandes tinha as telenovelas, né? A radionovela. Não, o que o Orson Welles fez lá em 38, por exemplo, já foi mais ou menos isso, porque ele transmitiu ao vivo a história da Guerra dos Mundos, que a gente falou no programa passado sobre fake news, né? E se você não viu, clica aqui em cima aqui, porque você maratona nosso podcast ali pra você saber do que a gente tá falando. A gente também é cultura. E isso é muito legal, porque assim, hoje em dia tudo é meio que gravado, né? E a gente tá falando de centenas, de dezenas de anos atrás, e tudo ser feito ao vivo, perdeu, amigo. Não volta mais atrás, não tem captação disso. Exato. Não tinha tecnologia pra captar isso, pra você ver, né? Hoje a gente já tem tecnologia, mas também a gente não corta quase nada do que a gente fala. Tem algumas coisas até que a gente corta aqui, mas o nosso podcast é quase ao vivo, né? É praticamente ao vivo. A gente paga esses micos todos, eles estão passando todos eles aqui pra nossa realidade. Verdade. E eu acho que assim, o rádio sofreu a primeira grande evolução quando, dessa época da criação dele lá atrás, centenas de anos atrás, até agora recentemente, lá pra 95, 96 por aí, foi quando o rádio começou a ir para a internet, quando as primeiras emissoras de rádio online, que foi uma febre em 2000, 2000 e pouco, 2005, por exemplo, tinha as rádios convencionais, em versão AM, em versão digital, e tinha rádios que não estavam no dial. Perfeito. Que você não tinha ali. E ela... Que era somente online. E ainda existem rádios somente online hoje em dia. Então, e aí entra aquela questão, né? Quando os rádios online começaram a surgir, começaram a falar, não, o rádio agora acaba, né? Na verdade foi assim, agora a televisão... vai acabar. E a televisão entrou agora com imagem, ninguém mais vai querer saber de rádio. Aí o rádio continuou, né? E foi seguindo. Agora não, agora com o advento da internet, acabou com o rádio. E a rádio já não vai ser mais usado. Continuou. Os MP3 players, agora não precisa de mais rádio. E eu acho, inclusive eu escrevi uma matéria para uma rádio no Rio Grande do Sul falando exatamente sobre isso, né? Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia no meu celular, por exemplo, com aplicativo de streams, você escuta ali uma eternidade de músicas, né? Sim. Hoje com pendrive, por exemplo, você consegue botar uma pessoa no Polydance ali pra ficar naquele Polydance durante umas 10 horas, né? Então assim, e a rádio, hoje, o que eu acho, na minha opinião, o que ficou mais popular no rádio, ou pelo menos mais vantajoso de ouvir, é exatamente a conversa, é você ouvir opiniões, né? Você dividir opiniões, você ter conversas no rádio, né? Onde as pessoas conseguem expor o seu ponto de vista, entrevistas. Porque a música em si, você vai ali, conecta teu celular ali no Bluetooth do carro e pronto, acabou. Não, isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que o rádio ele continua com
com essa versatilidade, né, de comunicação. Por exemplo, eu conheço gente que no trabalho sintoniza o rádio pra ficar ouvindo. Então, é isso. Então, você tem a possibilidade de você... Você falou de streaming, lembrando que a gente tá em todos os streams também, tá? A gente tá no Spotify, tá no Deezer, Google Podcast, é só sintonizar a gente. Você simplesmente pode abrir o streaming, conectar com o rádio do mundo todo, o som, né, da tua empresa e colocar pra tocar, né? Perfeito. E aí você toca o que você quiser, mas hoje em dia não, ainda tem aquele apego ao rádio, a propaganda no rádio ainda é muito importante, porque é onde você sabe das... Inclusive, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, anos 80, o rádio foi o principal difusor de tudo quanto era coisa que chegava aqui. Então, por exemplo, hoje você abre o Google e você sabe o lançamento que tá rolando na Suécia. Exato. Na época não, ele tinha que chegar nas rádios pra você ouvir a galera que tava tocando por aí. É o que eu gosto da rádio, é exatamente isso, né? A possibilidade de você ouvir músicas novas que não tem, por exemplo, no meu playlist das principais ferramentas. Mas você tava falando um negócio de propaganda, cara, me lembrei quando eu trabalhei em rádio, eu trabalhava em rádio, assim, ó, nessa época minha vida era um caos. E rádio, naquela época, você não tinha um MP3, você não tinha um celular, quem dera, hoje eu consigo fazer os efeitos lá. Na época eu tinha vinil, você tinha fita cassete. Tudo bem que eu era criança e ia de velocípede pra rádio, né? Não. Mas não, eu tinha você já era um homem adulto. Fita cassete e tinha começado engatinhando CDs. Então eu tinha pouquíssimos CDs, não tinha essa facilidade de gravar. Também. E eu pegava, e os comerciais da rádio, eu ganhava em cima dos comerciais e a rádio também ganhava em cima do comercial, né? Era o tempo comercial. E eu tinha que colocar, o comercial era em fita cassete. Cara, e tu imagina, CD, disco, e você tinha que colocar, e você colocava o CD, apertava umas 3 vezes, você tinha que ler qual era o nome da música, e você tinha que falar, era canal aberto, fechado, o telefone que tocava, e eu era sozinho na história lá. Era uma rádio, não tinha esse negócio lá, vamos ouvir a música tal, toca lá, e o cara se vira lá no negócio lá, não existe isso, né? O sonoplasta, não tinha isso, era tudo sim. No improviso, né? Tudo você. Tudo 100% eu. E aí, o negócio vai lá e a dona da rádio passou assim, fez assim, bateu no relógio, assim, mostrando ali, ó, na hora do comercial. Eu falei, não, deixa comigo. Fui lá, peguei a fita lá, nossa, era umas 300 fitas. Fui lá e botei a fita lá, na hora que eu botei, começou. Ave Maria. As pessoas esperando ouvir o comercial do mercadinho do seu fulano. Exato. Nessa época tinha, durante a semana, se eu não me engano, às 18 horas, tinha a hora da Ave Maria. E tradicional, a grande maioria das rádios tinha a hora da Ave Maria. E na hora eu peguei, soltei a Ave Maria. E o pior não foi eu ter colocado. O meu programa começava às 8 horas, num domingo. Então não era 18 horas. Entrava o padre, inclusive, falando assim, em Brasília, 18 horas. Então não era 18 horas. E eu ainda parei a Ave Maria no meio lá. E o canal do rádio estava aberto. Eu sei de que, olha, foi um pecado, caos já, né? Aquele negócio dali. O padre do bairro que tentou me excomungar. Eu lembro, cara, que quando eu comecei muito moleque com rádio, e eu sempre ao vivaço, né? E hoje em dia tem essas tecnologias mesmo, mas na época não tinha. E eu lembro que eu comecei com uns 17 anos, talvez, e fiz rádio até uns 21, por aí. E eu tava trabalhando no final de semana, a nossa rádio, ela teve uma mudança de estúdio, né? E a gente foi para um local um pouco mais isolado, que era um local mais legal para ter a rádio e tal. A antena tinha uma captação muito mais legal, então assim, era uma questão de logística. Tratamento acústico também. Isso. Então tinha uma logística bem específica, era numa subida assim, né? Então pegava muito mais, né? A amplitude de sinal. E beleza, a gente tava lá, mas assim, a parte negativa é que era isolado do mundo praticamente, né? E eu trabalhava sozinho, e era um programa o quê? Final de semana. Então se você acha que tinha uma secretária passando ligações pra mim, se você acha que tinha alguém pra gente... Não. Eu esperava o próximo locutor chegar, se ele chegasse, amém, se ele não chegasse, você fazia lá 10 horas de programa tranquilão. Perfeito. E aí eu tive um maravilhoso de um piriri ao vivo. Ai.
E aí tava começando, tava a hora de começar um programa ao vivo, que eu tocava músicas ao vivo, gravadas, né? Gravadas ao vivo. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu chamei o comercial, voltei no meio do comercial, porque não ia dar tempo de eu correr pro banheiro. E aí eu peguei, você ouve agora um módulo de música ao vivo, ao vivaço, não sei o que, lá e soltei. Era pra colocar 2 músicas. Com piriri não dá pra botar um tom de voz nessa altura. Mas era um medo já que eu tava chegando aqui já, ó, entendeu? E era desse nível. Quase Paulo Ricardo. Fui Paulo Ricardo já. Aí eu corri pro banheiro, mas o negócio não durou 2 músicas. Ai. O negócio durou mais. Porque não tinha como sair, porque quando eu cheguei no banheiro... Não, pingando. Não foi... Graças a Deus eu cheguei ileso. Mas o problema foi que não tinha... Ai, mano, isso é muito coisa. Não tinha papel higiênico. Ridículo isso. Passei por isso. A pauta e aí eu falei, da rádio foi vaza dentro. Né, eu falei, que faço eu, senhor, né, nesse momento. E aí eu tô procurando em volta, e não tinha... Eu tô me lembrando aqui de Ben Stiller, né, quando ele procura assim, qualquer coisa dentro do banheiro, ele só acha uma toalha bordada à mão. Não foi o meu caso. Eu consegui me virar lá, meu Deus do céu, que vergonha é essa? E aí, beleza, quando eu voltei, já tinha tocado metade do CD, sabe? Que foi um negócio, sei lá, quase meia hora que eu fiquei engatilhado lá. E aí, quando eu voltei e tal, eu cheguei, e aí, você ouviu uma super sequência com a banda fulana de tal? Olha, rapaz, que show ao vivo lindo e não sei o que, direto de Salvador, e... né? Foi uma parada meio que assim e tal. E Salvador era o apelido do banheiro, né? Salvador era o meu amigo vaso sanitário, que alguns chamam de Raul, eu chamava de Salvador. E o melhor é que o telefone não parava de tocar, sabe? O proprietário da rádio, né, ligava e falava assim, cara, o que tá acontecendo? Eu não conseguia trocar de música que para atender o cara. Claro, imagina, tava no banheiro. Mas eu passei por uma situação muito parecida, tirando que a minha rádio também era num local não tão isolado, porque ficava entre uma boca de fumo de uma facção e numa outra boca de fumo de uma outra facção, de vez em quando os traficantes fechavam tudo. Não, então não era isolado, era justamente o oposto. Não, tinha um bom fluxo de mercado. De vez em quando o pessoal batia lá e falou assim, vem cá, é aí que é da boca do tatu. Mas eu falei, não, daqui é da rádio. Então manda um beijo pra minha mãe. Era assim. Mas mano, fala que o Pod 15 tá excelente essa semana. Mais ou menos isso. A gente hoje tem podcast, naquela época lá tinha Pod 10 e Pod 15. Pod 15, exatamente. E então, o meu programa era 8 horas de um domingo. Tava todo mundo fora, né, na balada lá, enquanto eu tava gravando o rádio. Então, pra mim, era questão de isolado em relação a isso, né? De vez em quando eu pegava lá e falava assim, ligue, o primeiro que ligava ganhar uma camisa da Overcraft lá. E pode ligar, ó, o telefone tá aqui. Pode ligar. Aí eu tinha que ficar imitando voz ali. Foi até onde eu comecei fazendo algumas imitações ali, porque eu tinha... aqui é o seu Raul, pode... E aí eu pegava e fazia muito isso, né? Pra dar voz. Mas uma vez eu precisei realmente dar uma saída. E eu peguei ali, era uma saída muito curta. E eu falei assim, não, é tranquilo ali, em 5 minutos eu vou e volto. Peguei, entrei no carro, botei o Faroeste Caboclo, né? A música maior do CD que eu tinha do Legião Urbana. Falei, não, vou colocar esse negócio. Era pra ter colocado no Dire Straits também da vida, mas soltei Pink Floyd, né? Pink Floyd era um CD inteiro que eu consegui colocar. Mas eu coloquei Faroeste Caboclo, falei, não, 9 minutos eu volto, ainda sobra um tempo ainda pra mim, né? Eu falei, pô, quando chegar tá lá no sofrer, e aí vai, né? Aí, tranquilo, peguei, coloquei, sintonizei na rádio, fui resolver o meu problema. Na volta, cara, mas assim, eu falei, vou cortar caminho. Sabe quando você fala assim, vou cortar caminho? E quando você vira, assim, uma manifestação de protesto fora do normal? Não lembro nem do que era, fora alguma coisa, fora... Não lembro do que era, mas eu senti que era uma manifestação de protesto, pessoal pulando no meu carro, eu botando lá o negócio lá, e João de Santo Cristo lá já não sabia o que fazer, eu também não sabia o que fazer, e João de Santo Cristo já era corno lá com Maria Lúcia, e eu negócio lá, no desespero. O Faroeste Caboclo no CD Música para Acampamento é a penúltima música. E depois entra uma música instrumental. E aí, cara, eu sintonizado e o pessoal pulando lá no carro, eu buzinava. Cada vez que eu buzinava era pior. Mais entrava gente na frente. Eles estavam achando que você tava junto da manifestação. Aqui, agora vai virar carreata! O pessoal falava, quebra! Eu falei, meu Deus, meu carro não. E eu fui. Quando eu cheguei,
já tinha acabado o Faroeste Caboclo, já tinha acabado a outra música lá, que era a música do final de encerramento lá, que era uma... Renato já tinha morrido. Já tinha morrido. É. E tava assim, ó, tinha ficado pelo menos uns 20 minutos de silêncio. E aí eu peguei e entrei na rádio correndo lá, sem fôlego, eu falei, vocês acabaram de ouvir Faroeste Caboclo, mais a música de encerramento e 10 minutos de silêncio em homenagem às vítimas da guerra do Afeganistão. Ai, é muito cara de pau, muito cara de pau. Falando em cara de pau, eu fui locutor em algumas rádios e depois eu fui programador de rádio. Legal. Contar a história bem rapidinho. Uma importante, enfim, apresentadora infantil, ela meio que comprou uma gravadora e tal, e ela transformou em gospel porque o gospel tava bombando pra caramba. E aí ela alugou alguns horários de uma rádio e eu fui pra lá pra trabalhar tudo feliz. Era uma rádio na Barra da Tijuca. E eu morando em Bangu, então eu não ouvia a programação que eu fazia. Uhum. Só que o pessoal lá, eles não conheciam o mercado gospel. Uhum. E aí eles contrataram um programador pra ir lá pra fazer justamente isso, né? O que tocar, quais os tipos de programa e tal, até a galera conseguir engatinhar e aí seguir adiante. Beleza. E aí tinha um cara da madrugada que eu não conseguia ouvir o programa do cara. Eu ficava sintonizado na rádio o tempo todo. Mas da madrugada, quando eu vinha mais pra próxima da minha casa, eu não conseguia ouvir o cara mais. Claro, não pegava. Então você segue a vida. Não pegava porque, na verdade, tinha uma rádio próxima da minha casa que empurrava a frequência dessa rádio, que era uma rádio comercial, era uma rádio legalizada, direitinho e tal, mas tinha uma piratona que empurrava. Beleza, aí teve o dia da manutenção, a rádio tinha 2 estúdios. As piratonas pega até dentro do avião. Pega até dentro de presídio, que não tem sinal de tudo cortado, pega lá dentro. Aí beleza, a gente foi de boa, porque a gente ia fazer manutenção no estúdio 2. Uhum. E aí o que ia acontecer? A gente ia jogar o locutor pro estúdio 1, fazer a manutenção no 2, jogava o cara de novo pro ar, tranquilão. Isso acontece normal em rádio e tal, você troca transmissor, blá blá. Beleza. Uhum. Quando a gente foi chegando ali, tipo Taquara, que é onde já começava a pegar a rádio forte com sinal e não tinha mais rádio pirata, lembrando que era uma rádio gospel, tava tocando Deep Purple. Putz. Eu falei, ué, isso? Purple? Falei, cara, acho que deve ter entrado uma outra... Como as rádios começaram a ter muita popularidade, então rádio pirata surgia igual lixo, né? Falei, então surgiu uma outra rádio aqui, porque a programação nesse horário era pra tocando Fulaninha de Jesus, não é de Purple, né? E aí a gente foi chegando mais perto, de Purple virou AC/DC, AC/DC virou Queen, e aí foi isso. Quando a gente entrou no estúdio da rádio, assim, que era um prédio na Avenida das Américas, quando a gente sobe aqui assim, a gente chega no aquário, o locutor coloca 2 olhos pra mim, que não tinha mais onde saltar da órbita. E aí, boa noite, parará. Ele também trabalhava sozinho, madrugada, não tinha ninguém ali com ele, né? Ele pegou e foi lá e eu pedi pra ele colocar uma programaçãozinha em MD, e quando o cara faltava, jogava o MD pro cara poder sair e o outro chegar. Beleza. Aí o cara pegou e falei, mano, cara, hoje tá muito chato, a programação... Eu não tô acostumado com programação gospel, então eu vou tocar o que eu gosto. E aí, inclusive, você chegou agora, eu vou tocar a próxima, é Dire Straits. Falei, não, cara, não pode. Mark Knopfler se converteu. Falei, não tem como, mano, porque é uma programação, isso é um horário pago, as pessoas estão pagando, os artistas pagam, o contratante tá pagando pra... Rádio é isso, tá pagando pra tocar música em determinado horário, e você tá tocando... A gente não tem nem contrato pra gente tocar The Cure, tá, sabe? E tal, e aí rolou um negócio, cara, foi uma parada, e aí pra fazer o cara voltar pra trabalhar, pra tocar a programação dele, foi difícil, bem complicado. E ele deve ter colocado entre o intervalo de uma música e o outro lá, Raul Seixas falando que o diabo é o pai do rock. Pai do rock numa rádio gospel e tal. Exato. Isso quase custou meu emprego, inclusive. Imagina pra mim, coloquei Ave Maria no horário errado, imagina botar rock Com vocês, Ave Maria. O diabo é o pai do rock. Imagina, você é louco. Não tem como, não Se tem. deu problema pra mim, imagina pra ti. Cara, a gente poderia continuar aqui 1 milhão de anos falando sobre essa realidade de rádio. Eu tenho 1 milhão de histórias pra falar. Mas lembrando pra você que se você quiser saber de mais alguma história, deixa aqui nos comentários que a gente conta essas histórias. Eu conto pra você, o Edgar conta pra você. E o Glaucio não pôde estar aqui hoje, mas assim, a família do Glaucio também tem uma relação. O seu Jorge, pai do Glaucio,
tinha programa de rádio também. Exato. Então não foi por isso que o Glaucio faltou, não. Fiquem tranquilos. É. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse programa que é super importante para falar sobre essa realidade muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Uma excelente semana para todo mundo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E é isso aí. Ativa o badalo, como diz o tio, e a gente continua. Senta o dedo no badalo. Muito. E a gente continua fazendo conteúdo para vocês. Até a próxima semana. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço. Cara. Obrigado a todos. Grande abraço, Wendel. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês. Aqui. É sempre nosso. Beijo grande. Beijo.